Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta com vocês. O Ricardo me pediu para dar a última palestra do ano, né? Em virtude de eu ser da própria casa. E eu fiquei pensando muito o que eu poderia trazer, né, no último dia, que nem hoje, e já tão próximo do Natal. Então eu achei que seria legal uma reflexão sobre o próprio Natal, que talvez seja uma hora importante para a gente pensar um pouco sobre isso. Para começar, como que eu me inspirei aí nessa ideia? Porque tem um filme da Disney, filminho pequeno, os Três Patinhos lá, sabe os Três Patinhos? Aqui chama o Guinho, Pedrinho e Zezinho. Guinho, Zezinho e Luizinho. Ah, esse aí. Guinho, Zezinho e Luizinho. E eles adoravam o Natal, os três, nesse filme, tá? E aí, por que eles gostavam do Natal? Porque encontrava todo mundo, bebia, ganhava presente, principalmente por causa do presente, e gerava uma expectativa muito grande neles, antes do Natal. E aí um deles, quando foi dormir, rezou e pediu para Deus que no dia seguinte fosse Natal de novo, de tanto que ele gostava. Ele dormiu, quando ele acordou, o que era? Natal de novo. E aí ele curtiu a segunda vez no Natal e foi maravilhoso, e ele ganhou presente de novo e tal. Aí ele foi dormir, não pediu mais nada, mas no terceiro dia o que aconteceu? Ele acordou, era Natal de novo. E aí, à medida que ele ia dormindo e acordando, que ia tendo Natal, ele começou a perceber o que era importante e o que não era importante daquele grande momento do Natal. Até o ponto dele chegar e pedir para Deus de novo, depois do sétimo ou oitavo Natal seguido, para que ele voltasse a ser o cara que ele era na semana normal dele. Então, quando ele sonhou, quando ele deitou e pediu para Deus, ele falou: Deus, será que não pode ser Natal todos os dias? Então essa é a reflexão de hoje, por isso do tema, tá? Foi aí que eu me inspirei para falar disso aí. Eu gosto de fazer algumas provocações para a gente poder refletir, né? Porque eu acho importante. Então, quando você pensa em Natal, que imagem que vem na sua cabeça? É a do Guinho ou Pedrinho? Não sei qual dos três que dormia. Não? É Zezinho. Então deve ser o Zezinho. Quando o Zezinho dormiu e pediu ao Papai do Céu para que fosse Natal no dia seguinte, que Natal que estava na cabeça dele? Então, é essa reflexão que eu quero fazer. Era do bom velhinho? Era do Papai Noel, porque o Papai Noel vai trazer o presente? O que está na sua cabeça como Natal? É os presentes? É a ceia? O que vocês acham? E é uma pergunta básica, porque é espírita, né? O que na verdade nós estamos festejando? O que na verdade a gente está festejando? Inclusive o plano espiritual aumenta muito o trabalho do plano espiritual, porque é um período em que a energia é muito boa, o amor começa. Então é um momento que o plano espiritual trabalha para fazer as reconciliações, as aproximações, né? Porque como é o nosso dia a dia, às vezes alguém magoou, a gente não perdoa, porque a gente está na dinâmica do dia a dia, né? E a gente fica com aquele ranço e tal, aí vai ter que encontrar aquela pessoa provavelmente no Natal. Só que como existe o clima de Natal, você baixa a régua, né? Aí o plano espiritual trabalha em prol de refazer esses laços. Então a gente deve orar realmente, deve vibrar muito nesse período, porque essa energia nossa ajuda bastante ao plano espiritual. Então, o que nós estamos comemorando? Na verdade, nós estamos comemorando o quê? Por que dia 25? Para o nascimento de Cristo. Não é isso? Então, ao longo do tempo, e eu vou falar bastante sobre isso, a gente foi incorporando um monte de coisa nesse nascimento de Cristo. E pode ser que a gente está esquecendo dele, que é o principal aniversariante. Não é?
Pode ser, não sei. E aí já vem a primeira pergunta, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa dúvida, eu sempre tive essa dúvida, né? Por que o Natal é comemorado dia 25? Porque ele nasceu dia 25? Vocês sabem que existe todo um período histórico do nascimento de Cristo, né? Então você imagina, nós estamos em 2025, nós estamos indo para 2026. Imagina o quanto não mudaram essas histórias, né? Ao longo do tempo. Então, eu fui lá resgatar algumas coisas para a gente tentar concluir, não para a gente vai reforçar naquela minha ideia que seja Natal todo dia, porque às vezes a gente fica esperando o dia 25 para alguma coisa que na verdade está mais na nossa cabeça. Então, o Natal é comemorado no dia 25 por quê? E aqui é até interessante, na época do nascimento de Cristo, e pelo menos uns 300, 400 anos depois de Cristo, tinha uma coisa chamada festa pagã. Não é festa pagã, parece que é festa sem Deus, né? Alguma coisa assim, de quem não acredita em Deus. Não é a história do pagão. A verdade é que hoje nós temos as cidades, nós temos poucas pessoas no campo, mas naquela época era o contrário, era muita gente no campo e poucas pessoas na cidade. E aí, um período do ano, existia uma grande festa em vários lugares, em várias regiões, que é para comemorar o quê? O ciclo da vida, né? Que é o verão, o inverno, a primavera, e tinha muitos deuses, e se pedia o quê? Para que tivesse uma colheita melhor. Então, a festa pagã vem de quê? Do campo, tá? E de vários deuses. Então, o que aconteceu? E aqui vale a pena também eu falar um pouco sobre a questão romana, né? Se a gente estudar o Império Romano, que foi um império assim a nível de construção e de modernidade na época, foi uma coisa interessante. E o Império Romano, o grande apogeu do Império Romano foi 27 anos antes de Cristo e foi até o ano de 120 anos depois de Cristo. Foi a ascensão do Império Romano. Porque eu fiquei na cabeça assim pensando, né, quando eu comecei a pesquisar. Espera aí, como é que o Império Romano transforma uma data, sendo que eles perseguiram Cristo? Não sei se para vocês é uma dúvida. E aí, quando a gente começa a pensar que o cristianismo foi perseguido durante anos depois da morte de Cristo, né? Por que o Império Romano vai pegar uma data de uma festa pagã e transformar numa data próxima de Cristo, vamos dizer assim? Então, esse é um fato. O Império Romano durou até o ano 470, 480. E qual é o conceito do Império Romano? Só existe um sol, como só existe um imperador. Porque isso fazia a união dos exércitos, a união de todo mundo em torno do imperador. E as festas pagãs e todas as outras festas vinham de muitos deuses. E os muitos deuses não eram bons para o Império Romano. E quando o Império Romano começou a declinar, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, o Império Romano tinha que fazer alguma coisa para recuperar o terreno que eles estavam perdendo. E aí vem a história, muda a vibe, e eles começam a aceitar o cristianismo. Ó, depois que Cristo morreu, nasceu e morreu, 300 anos depois de perseguição dos cristãos, a Roma daquela época, o Império Romano, aceita o cristianismo como uma religião. Agora, eles fizeram isso de bonzinho? Não, porque tinha muito templo com muitos deuses e isso prejudicava tremendamente
o conceito romano de um só imperador e um só sol. E por que a gente fala muito de sol? E é legal até falar nisso. Por quê? Porque o ciclo nosso, principalmente da agricultura, ele depende muito do inverno, do verão, essas coisas. Quando chega no dia 25 de dezembro, um pouco antes, é o dia mais curto do ano na Europa. Certo? Aqui a gente sente menos isso, a diferença é menor. Mas na Europa a diferença é muito maior. Os dias mais longos vão até 10 e pouco da noite, 9 horas da noite com sol. E começa às 5 horas da manhã. Os dias mais curtos chegam a clarear por 7 e pouco da manhã e escurece 4 e pouco da tarde. Esse ciclo, que é planetário, ele faz com que um dia do ano o ciclo começa a mudar. É como se fosse a lua cheia e a lua nova, tá? Só que isso acontece uma vez por ano. E essa data era comemorada antigamente por festas pagãs para comemorar o fim do inverno e o início da primavera, como o dia mais curto. Por quê? Porque isso daria, eles faziam festa para melhorar, que viessem novas colheitas que fosse melhor. Que a vida, porque lá na época não é igual hoje, você vai no supermercado e compra, lá você dependia, né, do que fosse produzir e tinha que rezar todo ano para que a produção fosse boa. E aí o que acontece? Essa festa era uma festa de muitos deuses e deuses pagãos. Então o Império Romano foi lá e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa festa numa festa romana. Como que eu vou transformar? Não pensando em Cristo até aí, tá? Pensando o quê? Eles estão comemorando o quê? O renascimento do sol, porque é o dia mais curto e vira a chave, tudo bem? E aí eles pegaram o gancho e falaram assim: não, o sol vai vencer as trevas e vai amanhecer amanhã, nítido no céu, como o imperador romano é forte e nítido na terra. Deu para entender? Então eles tinham que ter uma data. E qual foi essa data que eles escolheram? Dia 25. Tudo bem? Por isso que a gente tem que entender um pouco. E aí a coisa foi caminhando, o cristianismo foi ganhando força e a igreja católica então começou a surgir. Como tinha muitos deuses, o Império Romano foi fechando o templo de muitos deuses e foi admitindo um Deus só, um Deus Sol. Então começou a ter um templo só do Deus Sol, que era o Deus romano, que a gente chama, não sei se eu estou falando, mas deixa eu ver aqui se eu já botei aqui. Esse Natalis Solis Invictus. Quem é esse cara? É o Deus romano que eles batizaram para essa data que está aí. Beleza? E aí o que aconteceu? O cristianismo começou a... Aí pegou essa data e falou assim: não, essa data é do sol da justiça. Olha como é que foi evoluindo. Aí eu estou falando do ano 300 depois de Cristo, 300 e pouco, quase 400. E aí a igreja católica começou a adotar o seguinte: vamos adotar aqui o nascimento de Cristo, porque já tem a festa romana, o cristianismo cresceu, o Império Romano declinou, acabou, né? Em mais ou menos no ano 476, o Império Romano zerou. E aí a Igreja Católica assumiu esses templos a mesma data que o Império Romano tinha assumido. E aí hoje a gente comemora o dia de nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro. Não sei se eu estou decepcionando a todos, né? Mas acho que todo mundo tinha noção que Cristo não nasceu dia 25, né? Por que não nasceu dia 25? Até porque em relatos que a gente viu depois que Cristo morreu, o que foi anotado em pergaminho, né, que estava um sol estrelado, um céu estrelado.
os cuidadores de ovelha, como é que chamam? Os pastores, estavam dormindo ao relento e viram o acontecimento. Vocês lembram desse relato? Isso jamais poderia ter acontecido em dezembro, porque dezembro é frio extremo. Então os pesquisadores acreditam que Cristo nasceu em abril ou em setembro, porque E provavelmente não foi no ano não, zero, vamos dizer foi assim. 4 ou 5 anos depois do que relatam. Então, eu estou falando isso porque, pois tem na minha cabeça, primeiro, para ter um nível de consciência. Segundo, todo mundo está pegando isso e juntando com um monte de outras coisas, né? Igual o Império Romano fez, a Igreja Católica fez, tá certo? E nós estamos fazendo também. Não estou dizendo que não deva se comemorar, que a gente precisa de uma data, uma referência. Nós não vamos sentar aqui, o Espiritismo vai chegar e vai dizer, não, é dia 14 de abril, a data do centro. Então, a partir daí, foram colocados vários simbolismos do Natal, porque começou a ver o seguinte, nós precisamos ter simbolismo. Porque o povo ao longo do tempo foi esquecendo das coisas, né? E à medida que o povo foi esquecendo, foram se incorporando outras coisas. Então na época do Cristo não tinha árvore de Natal, tá certo? Então foram incorporando. Queria falar um pouco do que foi incorporado, então, para simbolizar, né? Então, pegamos lá, o primeiro deles, e talvez que todo mundo tenha, é a questão da árvore natalina. E por que foi escolhido o pinheiro? O que simboliza o pinheiro, né? É importante a gente ter isso na cabeça, porque na época, lá também, na Europa, no inverno muito rígido, onde nenhuma planta quase sobrevive, o pinheiro de Natal fica intacto, sem perder nenhuma das suas características, a não ser com a neve em cima ali, mas sem nada aqui. Então, é a preservação da vida. Da vida o quê? Da árvore, que representa a preservação da nossa vida. Então daí vem a árvore de Natal, não sei se todo mundo sabia disso. Hoje tem árvore chinesa, tem um monte de coisa, né? Por isso que em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares o certo seria você ter o pinheiro plantado, porque ele sim representa. A gente faz o imaginário da árvore sintética. Bom, e o presépio? O presépio também veio para a gente lembrar como é que foi, né? É lindo ver um presépio, quando a gente tem essa oportunidade, né? E veio com quem? Francisco de Assis, lá no século XIII. Ele falou, vamos representar fisicamente como é que foi o nascimento de Jesus? E aí se incorporou também a questão do presépio. E as penduricalhas das árvores? Tem a ver com o quê? Na época também, o pessoal queria ter a melhor colheita, ou iam colocar na árvore o fruto melhor que ele tinha, para representar a prosperidade e tudo isso. Então se colocava maçã, se colocava outras coisas. E aí com o tempo, não dá para botar maçã aqui, né? Então, no geral, o pessoal começou a criar as bolinhas das árvores. Agora, da luz, eu não preciso nem explicar, que todo mundo já pensou, né? A luz que a gente imagina que precisa trazer para dentro do nosso lar, está representada. No passado, era velhinha mesmo, tá certo? Aí hoje a gente compra essas aí chinesas e fica piscando, é bonito, né? É bonito de ver. Mas para quê? Ela pisca, ela acende tudo para simbolizar, né, a luz que a gente quer ter no Natal com a chegada do Cristo.
Tudo bem até aí? Estão decepcionados? Não, né? Que bom. Eu queria motivá-la. Bom, aí vem a estrela. A estrela também é muito simples de entender, né? Aí essa gente já discute mais, né? A estrela é a chegada, então eu fiz a árvore, iluminei e Cristo chegou na minha casa, na minha vida. Legal, né? Eu acho bacana. E aí tem uma árvore, por acaso essa aqui foi a casa. E os cartões? Os cartões só vieram no século XIX. Cartões mesmo de Natal, que hoje já nem tem mais também, né? Já veio e já está indo embora. Mas a gente vai dar um presentinho com um cartãozinho e faz alguma coisa nisso. Bom, isso eu mostrei aí cristianismo, mostrei o Império Romano, falei dos rituais que foram incorporados, mas aí a pergunta que fica, como o verdadeiro espírita enxerga o Natal? Como que a gente deve enxergar? Lógico que a gente vai participar de tudo, mas a gente tem que ver isso tudo com uma outra ótica, né? Ver o banquete, ver tudo isso aí, mas refletir muito, né, sobre tudo isso. Daí o tema que eu coloquei. Por quê? Porque a gente pode se encantar aí pelas questões naçalinas, mas a gente não pode esquecer dos excessos, porque a gente é responsável, né? A gente não pode esquecer da ajuda fraterna, que é feita aqui na casa, mas que a gente, nesse momento, precisa refletir um pouco sobre isso, e tudo mais. Então, queria fazer uma reflexão também sobre isso. E referenciar quem? Principalmente o que nós estamos comemorando, que é a vinda do Cristo. Mesmo que seja no dia 25, né? Porque isso é um aspecto bem importante. E aí, saber que é um momento importante para a gente reunir energia, corrigir desvios, né? Se aproximar das distâncias. É um momento onde a gente está muito propício, porque o plano espiritual está trabalhando com a gente. Então, se você orar para o seu anjo da guarda, ele vai te ajudar. E supera as barreiras que estão te impedindo, né, no dia a dia, de você passar pelos desafios. Então, é um momento muito propício para a gente corrigir o curso. Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral, pelos seus esforços para dominar as suas má inclinações. Então, eu quis fazer um paralelo aí, para vocês entenderem. E aí, eu fecho esse primeiro pedaço, dizendo para você que seja Natal todos os dias na sua vida, porque o verdadeiro espírita sabe que ele tem que fazer isso o tempo todo, não só no Natal. Tudo bem? Então vou provocar mais, posso? Bom, a gente sabe que amanhã o sol vai nascer e a vida vai continuar, e o dia 25 é só um marco, mas todo dia nós vamos ter que acordar e superar os nossos desafios. E aí vem 2026, então e o ano novo? O que acontece? Quando você pensa em ano novo, que imagem vem na sua cabeça? É do Réveillon? É festejar que o ano terminou? Comemorar que foi um ano difícil, né? Mas de muitas conquistas? E que você chegou até o final do ano aonde? Nesse corpinho aqui, que o plano espiritual deixou você ficar aqui ainda mais um tempo, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para quê? Você pensar dinheiro no bolso, saúde também, para quê? Não, para você pensar o que você tem feito até agora com a sua vida e o que você vai fazer no ano seguinte em prol do seu desenvolvimento espiritual. É um momento para a gente fazer um balanço, já que a gente passou o ano inteiro corrido e não conseguiu parar para pensar, para fazer um balanço, né? Vamos aproveitar agora essa semana entre Natal e Ano Novo, parar um tempinho com você mesmo e refletir um pouco
não só na dimensão espiritual, na dimensão familiar, na direção profissional, né? A sua contribuição com a sociedade. Eu estou falando isso para vocês, não, estou falando isso para mim, tá? Ela sabe mais do que ninguém, quem vem aqui na frente fala mais para si mesmo do que para os outros, é ou não é? E o fato da gente vir aqui, a gente já refletiu muito sobre vir aqui falar alguma coisa. E a gente também está lutando, não quer dizer que nós estamos falando assim, ó, semana que vem eu já vou fazer isso, não. Estou falando que eu estou lutando comigo mesmo para fazer isso que eu estou falando com vocês. É uma luta constante. Então é uma hora importante de você fazer um balanço. Deixei alguma coisa para trás, tem alguma coisa pendente na minha vida que eu preciso resolver, né? Como é que anda a minha relação com a minha família, com o meu trabalho? Aproveita essa oportunidade e usa essa frase, Ano Novo, Vida Nova, não no conceito festivo, nada disso, no conceito de uma reflexão profunda. Eu sou daqueles que sento e faço mesmo, anoto, pego uma folhinha, anoto no papel as conquistas que eu quero fazer, as buscas que eu vou ter. Eu acho muito importante. É uma hora de quê? De reforma íntima, de continuar a caminhada. Mas durante o ano, às vezes surge muito imprevisto. Tem até uma palestra que eu falo sobre imprevisto, né? Por que nós temos tanto imprevisto na nossa vida? É o mundo espiritual tentando dizer pra gente, né? Cuidado, você está indo na direção errada. Cuidado, pode, né? Mas a gente vai e atropela tudo, porque a dinâmica do dia a dia hoje é aquela de que tempo é dinheiro. Então a gente sai correndo que nem louco. E agora com o celular, com a internet, com 10 mil coisas, realmente fica muito pouco tempo para a gente fazer as reflexões. E esse período agora que a gente vai viver, dessa semana até semana que vem, é um período muito propício, porque o plano espiritual, do ponto de vista, imagina assim, traduzindo para vocês, assim, a maneira que eu vejo, talvez a colega possa até me ajudar, mas a Terra é um ambiente muito pesado, né? E ele é pesado porque são muitos pensamentos, são muitas energias e tal. Mas nesse período, é como se a Terra ficasse um pouquinho mais leve, deu para entender? E as coisas vão fluir mais espiritualmente. Vão fluir. Então, se eu conseguir entrar nessa sintonia, porque tem outra palestra que eu falo de sintonia, a gente vibra na sintonia que a gente quer. E se a gente conseguir vibrar nessa sintonia, que vai estar melhor nessas semanas, a gente vai conseguir muita coisa. E aí é uma das últimas provocações. Então, como é que está o seu compromisso, a disciplina com a casa espírita, com a religião espírita? Né? O quanto você realmente está aí afiado? Será que tem espaço na casa para trabalhador espírita? Trabalhador espírita a gente acha às vezes que é um negócio sem compromisso, mas é compromisso, porque a gente assume um compromisso com a espiritualidade. Quando o Ricardo falou comigo, ó, você pode dar palestra? Eu falei, posso. Você acha que uma semana antes eu não fiquei assim, putz, será que, né? Mas você assumiu um compromisso com quem? Com o Ricardo? Não, assumi um compromisso com a espiritualidade. Eu estou olhando vocês, porque eu não só vejo essa dimensão, mas pode ser que a espiritualidade hoje mandou vários aqui que precisavam ouvir o que eu estou falando, e o plano superior sabe disso. Então existe todo um plano físico e extrafísico acontecendo na medida que eu assumi um compromisso com a casa espírita, né? Porque todos estão trabalhando em prol disso. Então, esse compromisso tem que ser verdadeiro. A gente tem que fazer igual a figurinha ali, estender a mão, trabalhar junto e tentar construir algo melhor. Eu sempre digo que o voluntário espírita, o trabalhador espírita, ele ganha mais do que aquele que é beneficiado que está ali para receber. Quando eu dou o passe, eu ganho mais do que quem recebeu o passe. Isso é muito importante. Para fechar, eu tenho algumas recomendações então. Eu gosto disso aí. Então, a primeira delas é lógico, aproveita esse período, tá? Para refletir, não só para festejar. A reflexão é mais importante do que o... Mas não deixe de festejar, não é isso que eu estou dizendo, né?
Vamos festejar, vamos abraçar, vamos comemorar. Ontem teve a festa, a confra da firma, então foi legal, a gente se abraçou e tudo mais, né? Então é importante isso também, porque a gente tem que encerrar um ciclo e começar outro. Mas se a gente conseguisse traduzir isso para todo dia na nossa vida, seria muito mais eficiente, muito mais produtivo. Primeiro, então, sintonia faz toda a diferença. O seu campo vibracional está baseado na sintonia daquilo que você é. Sintonia é o que? O pensamento. O que eu penso reflete no meu ser. Não tem escapatória. Então, como é que eu faço para cuidar da minha sintonia ou do meu pensamento? Né? Eu costumava dizer antigamente que nosso cérebro, ele é igual um LP de antigamente, lembra? Antigamente como é que era? As músicas já vinham todas gravadas. Só que eu pegava aquele LP grande e botava na vitrola, ó, sou bem antigo, né? E às vezes você não queria ouvir a primeira música, você queria ouvir uma música de um lado de 6 músicas. Então você pegava a agulhinha, ia lá e botava na música que você queria ouvir, não era assim? Aqui é igual, já está tudo gravado. Se você não cuidar do seu pensamento vai parar em lugar errado. Porque vão pegar, quem vai pegar a agulhinha e vai botar na música 3, não é você. É um cara que está te acompanhando aqui de má influência. E aí o da boa influência fica assim, vai lá, tira essa música. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. É uma questão de sintonia mesmo. Então, o que eu vou cuidar? Medite sobre a sua realidade. A sua realidade é sua, não é de mais ninguém. Você está no mundo que você precisaria estar, vivendo a situação que você precisaria estar e que foi você que escolheu. Então vou reclamar de quê? Não é? Valorize-se. A gente tem mania às vezes de não se valorizar. Valorize-se. E cuide da sua saúde. Então, as 3 recomendações que eu tenho que dar, se você tiver que fazer uma reflexão no final do ano, seriam essas. E busque ocupar-se com algo nobre. O que é algo nobre para o plano espiritual? Eu vim aqui dar palestra? Pode ser. Mas pode ser também eu sair daqui e atender alguém que parou e que pediu ajuda. Tá? Algo nobre pode ser que eu esteja lendo um livro que vai me levar a algum lugar melhor. Algo nobre é parar para amparar o outro. Tudo isso é nobre. Nós podemos fazer algo nobre a qualquer momento da nossa vida. A espiritualidade vai criar essa condição para que isso aconteça. E a gente às vezes vai perder essa oportunidade porque a gente não está sintonizado com o que a gente precisa. Tá bom? Então, recomendação final: trabalho, compromisso e disciplina. Nós viemos aqui para trabalhar, nós não viemos aqui para passear, né? Às vezes quando a gente vai tirar umas férias, para descansar, mas trabalho, e também trabalho não é o trabalho onde eu vou ganhar financeiramente, é trabalho o tempo todo, na minha casa, com a minha família, trabalho aqui com vocês, trabalho no meu trabalho, nessa dimensão que eu estou querendo dizer. Compromisso com aquilo que eu vim para realizar, né? E disciplina para realizar. Porque o que mais atrapalha a nossa caminhada é a nossa falta de disciplina. A gente sabe, principalmente minha mãe era um barato, porque minha mãe falava assim: botou comida no prato, vai comer. Você entendeu? Não vai deixar um grão no prato. Porque naquela época, o conselho, ela já era espírita. Ela falou, o conceito de espiritismo era o seguinte: se você desperdiçar hoje, na próxima vida você vai vir e não vai ter, para você dar valor naquilo que você está tendo na mesa. Vocês eram assim? Antigamente, os mais velhos já eram assim, né? Você vai lá, arruma o seu prato, e a gente está perdendo esse comum. Vai lá, arruma o seu prato, e o que você botar no prato você come, porque se você não comer, tem gente passando fome, tá certo? E você vai voltar aqui na outra encarnação. Ela falava isso quando eu era pequenininho, 6 anos, para pagar aquela comida que você jogou fora, vai voltar na sua vida. Então, essa questão do foco disciplina, né? Disciplina
na maneira de a gente viver o dia a dia, ele é fundamental para que a gente consiga superar o desafio, senão a gente não vai conseguir. Naturalmente nós somos seres indisciplinados, essa é a grande verdade, né? E aí aquele LP que eu falei, lembra? Ele está gravado ali, né? E o que gravou mais nesse LP? São as má inclinações, tá certo? E aí o que a gente faz? Tenta regravar esse LP, porque ele não precisa ficar igual para a vida toda. Eu gosto mais da música 1, não gosto muito da música 3, vou regravar esse LP. Como? Com disciplina, todo dia. Então vou orar toda noite, então toda noite eu tenho que orar. Aí eu estou regravando o meu LP, mais ou menos isso, tudo bem? Desculpe aí a forma de expressar, mas eu aprendi no dia a dia, dando como professor e dando consultoria para algumas empresas, que a maior forma, e Cristo ensinou muito isso, é você criar correlação para as pessoas conseguirem, né, entender e memorizar aquilo que você está falando. Então, às vezes, as pessoas que eu convivo muito perguntam assim: como é que está o seu LP? Só está tocando a faixa 3? O que está acontecendo? Né? Não dá para tocar outra faixa? Do mais, que seja Natal todo dia, igual vai ser dia 25 na vida de vocês, que seja o ano inteiro assim. Boa noite, obrigado.